Irmãos, a paz do Senhor, amém? Mais um dia para nós estudarmos aqui a palavra de Deus. E eu fiquei muito feliz que nesse sorteio aí, nessa distribuição das aulas dos presbíteros, caiu para mim a aula do Salmo 23, o bom pastor, né? E eu tento trazer essa aula, se é que podemos dizer assim, de um jeito mais, um conteúdo mais pastoral, que tem tudo a ver com bom pastor. Mas porque esse salmo nós vamos ver, eu pretendo mostrar ao longo da aula, que ele reflete muito a jornada do cristão. Então é um salmo para você ler e se identificar. É um salmo para você ler e você se ver como ovelha e ver o Senhor Jesus como seu bom pastor. E em cima disso a gente tira lições e vê tudo aquilo que nós temos disponível em Cristo. Eu gosto de dizer que às vezes o cristão, nós, muitas vezes vivemos aquém, abaixo do que poderíamos com o poder de Deus. É tanto o poder de Deus à nossa disposição, mas nós, muitas vezes, por causa do nosso pecado, por causa, muitas vezes, da nossa fé pequena, das lutas, da frieza espiritual, a gente acaba não atingindo, não crescendo naquilo que o Senhor tem para nós, crescendo na graça, na estatura de Cristo, pela fé. Então, esse salmo nós vamos falar um pouco sobre isso aí. Vamos orar? Tem microfone já aí, Benjamin? Benjamin, ora para a gente começar. Senhor, muito obrigado por este dia, Pai, aqui na Tua presença. Quero Te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, de nos reunirmos para ouvir a Tua palavra. Nos abençoe e que possamos aprender com esta aula. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode ir passando aí, meu irmão, por favor. A mensagem do livro de Salmos, a abertura é igual para todas as aulas. A soberania de Deus é invocada e celebrada em petição e louvor por aqueles que, em meio à instabilidade da vida, anseiam por vê-la estabelecida definitivamente na terra, em cumprimento das promessas pactuais a Israel. Então, se invoca e se celebra a soberania de Deus e anseia-se por ver essa soberania estabelecida. Essa palavrinha soberania tem um papel importante na aula de hoje, porque o bom pastor, ele só consegue ser o bom pastor porque ele é soberano. Nós vamos ver aqui que o bom pastor, que é Cristo, ele só é o bom pastor. Para ele ser o bom pastor na nossa vida, é necessário ele ser soberano, para ele ter controle sobre todos os aspectos que envolvem a vida do cristão. E ele é. E nós vamos ver como essa soberania do Senhor trabalha em nosso favor. Então, isso alinha com a mensagem do livro de Salmos, onde por meio de louvores, por meio de invocações, por meio de celebração, todos os salmos apontam para essa soberania, de um Deus que está no controle, de um Deus que é digno de glória, digno de ser adorado, e que estabelece essa soberania definitivamente na terra. Pode passar o slide. A ideia central do Salmo 23, como pastor de Davi, o Senhor o guarda e, com suas ações de bondade e misericórdia, segue-o até a casa do Senhor. Eu até anotei aqui para trocar esse segue-o por conduz. Então, o pastor, ele conduz as suas ovelhas até a habitação da eternidade, até a casa do Senhor, até o céu. Essa é a ideia central do Salmo 23. Um pastor que está protegendo, suprindo, saciando a sede da ovelha, livrando dos maus caminhos, livrando dentro dos maus caminhos, e no final a ovelha pode dizer: habitarei na casa do Senhor para todo sempre, que é a jornada do cristão, como eu falei. Irmãos, vamos para a nossa introdução. O Salmo 23 é muito conhecido. Até mesmo quem não é cristão sabe citar de cor alguns de seus versículos. E seus versos geralmente são evocados em situações adversas. Isso porque, quando ouvimos a expressão vale da sombra da morte e suas palavras assustadoras, é comum pensar no Salmo 23 como um texto escrito em momentos de tribulação ou angústia. Mas, em vez de ser visto apenas como um refúgio em tempos de aflição, o Salmo revela-se como um hino de gratidão e louvor a Deus, composto durante um período de prosperidade e paz. Ele não apresenta queixas, somente louvor e confiança em Deus.
Há aqueles que acreditam, dentre os estudiosos, que esse Salmo 23 é o texto mais famoso do Antigo Testamento. Então, de todo o Antigo Testamento, é o texto mais conhecido ao redor do mundo. E como acontece com todo texto bíblico que é muito conhecido, ele geralmente é distorcido, né? Eu lembro que lá no começo do meu trabalho, da minha carreira militar, quando eu servia ainda em Fortaleza, eu tinha um chefe que ele tinha na mesa dele assim o Salmo 91, né? Como é que é o começo do Salmo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará e tal. E não precisa dizer que essa plaquinha não condizia em nada com a vida do meu colega de trabalho, né? Fora que depois ele ia fazer aplicações daquele salmo e explicar porque que estava na mesa dele era totalmente fora do propósito bíblico. E assim, infelizmente, acontece com muitos textos conhecidos. Por exemplo, tudo posso é outro texto profundamente conhecido e profundamente distorcido. Muitas vezes usa-se essa passagem para trazer uma ideia de triunfalismo, né, de prosperidade, de que você pode alcançar tudo, toda a sua meta, todos os seus sonhos, todo o seu isso, o seu aquilo, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando, na verdade, Paulo falava isso, lá em Filipenses, em um contexto que ele está falando de ofertas, né, e ele está dizendo assim, olha, eu não estou dizendo isso porque eu estou passando necessidade, não é porque eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar na fartura, também sei estar na escassez, posso estar em abundância, posso estar em dificuldades, posso enfrentar todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando a gente vai para o texto, a gente vê que as pessoas pegam algo famoso, né, e acaba tirando do seu contexto. Outro que eu separei aqui, né? E conhecereis a verdade. Isso aí na política foi bagunçado, pisado e pano de chão assim, trazendo a ideia dessa passagem para uma ideia de, sei lá, talvez libertação política, né? Agora sim vamos sair da corrupção. Então o foco aqui não é falar do político, mas do erro de se pegar uma passagem bíblica por ser famosa e aplicar ela para aquilo que não é o propósito para o qual foi escrito. Quando ali o Senhor Jesus está falando de salvação, de alguém se tornar seu discípulo, conhecer a sua doutrina. Ele próprio é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem nada a ver ali com votar num bom político, com ser libertado por aquele político salvador, messiânico, né? Não é essa a ideia. Então a gente vê que, às vezes, o fato de ser muito conhecido carrega esse lado de ser também bem bagunçado e bem distorcido. Assim como o próprio Salmo 23, é muito usado, por exemplo, em cultos fúnebres, né? A pessoa morre, né? Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E eu não quero, com isso, condenar totalmente o uso desse salmo nesse contexto fúnebre. Mas lembrando que não é essa a ideia principal. A ideia principal do salmo é você ler o salmo e ver um pastor que cuida de você. Seja na vida, seja na morte. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então o salmo aponta para isso, tá? Aponta para uma jornada. Prosseguindo aí, deixa eu botar essa água aqui para frente. Através de imagens vívidas do pastor com suas ovelhas, pastagens verdejantes, água tranquila, banquete farto, o salmo celebra a abundância da provisão divina. A ideia aqui, evidentemente, a ideia de um pastor cuidando de suas ovelhas, né? Evidentemente a analogia é o Senhor cuidando do seu povo, Deus cuidando do povo que ele salvou, tá? E há em todas as escrituras muitas vezes essa ocorrência dessa analogia como pastor, né? Que vocês me ajudassem aí, para não ser só eu falando. Pensem que personagens na Bíblia atuaram como pastor. Vamos falar só de Antigo Testamento aqui. Boa, Débora. Fala um tempo para eu ouvir aqui. Davi, o autor do Salmo, né? Davi, pastor de ovelhas. Quando Samuel foi atrás lá do filho de Jessé, onde é que Davi estava? Pastoreando. Mais outro exemplo aí, irmãos. Antigo Testamento. Boa. Pouca gente lembra de Moisés. Quando é que Moisés pastoreou? Quando ele estava cuidando do rebanho do sogro, né? Sabe, foi 40 anos pastoreando, hein?
foi pastor também, interessante, né? O primeiro homicídio na Bíblia foi de quem? O primeiro homicídio? E Abel era pastor. Você vê que não é novidade essa ideia assim. Sempre tem na Bíblia essa ideia de pastor com ovelhas, da pessoa que está exercendo ali o pastoreio na prática mesmo, cuidando de ovelhas. Então, quando o salmista usa esse conceito de pastor, cuidando de suas ovelhas, ele está falando de algo que é bem conhecido para o povo de Israel. Algo que rapidamente ia trazer alusões para um povo que conhecia muito mais de ovelha do que nós. É quando você vai estudar e ver as características das ovelhas, você vê que cai bem direitinho para nós como um povo de Deus. Inclusive, eu anotei aqui, os patriarcas, todos eles foram pastores, né? E às vezes muito ricos, certamente tinham subpastores, mas não deixaram de ser pastor em algum tempo. E o próprio Deus, em Gênesis 48, é colocado como um pastor. Então, interessante, né? Esse salmo aqui ele é muito precioso, né? Traz algo assim que pulsa em todas as escrituras essa ideia e essa figura de linguagem. Então vamos a partir de agora entrar no salmo propriamente dito. Queria que você abrisse sua Bíblia, tá? Nós vamos passar aqui em vários textos bíblicos, não só nesse, por isso que a escola é bíblica, né? A gente poder Bíblia para lá, Bíblia para cá e viajando aí entre os livros. Benjamin, passa o microfone para algum voluntário aí para ler o Salmo 23, do 1 ao 6. Alguém pode ler? Henriqueta? Eu vi que você queria levantar o braço, não levantou, mas já ia levantar, tenho certeza. Salmo 23, do 1 ao 6. Senhor, meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor de seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias de minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Obrigado, minha irmã. No texto, o salmista tece uma rica analogia para retratar o relacionamento entre Deus e seu servo, a figura do pastor e suas ovelhas. Essa escolha não é acidental, mas fruto da profunda experiência do salmista com a criação de animais. A relação entre o pastor e as ovelhas transcende a mera necessidade de sobrevivência. Era um vínculo inabalável, marcado por profunda dependência e confiança mútua. É impressionante como uma ovelha é dependente, tá? Quando a gente vai no nosso materialzinho e vê o que o cara fala aqui, quando você procura em material paralelo, como a ovelha, ela precisa do pastor para praticamente tudo. Ela se perde no caminho, ela se assusta muito fácil. Ele fala até aqui que até para tomar água ali, às vezes com seu reflexo, ela tinha susto, morria do susto. Muitas vezes, se o pastor morresse, as ovelhas morriam porque não atendiam a voz de outro pastor. Jesus fala disso, né? Nós vamos já lá. Então, é impressionante como a ovelha ela é totalmente necessitada do seu pastor. E toda vez que eu falar essas coisas, lembre de você com o Senhor. Nós temos que ter também essa profunda dependência com o Senhor Jesus Cristo. Esse salmo fala de você com o seu mestre, de você no relacionamento com o seu Salvador. O vínculo estabelecido... Aqui, ó, a relação entre pastor... Não, já li essa parte, né? Tá. A morte do pastor representava um golpe devastador para o rebanho, que se via perdido e desamparado. Em muitos casos, a morte do rebanho era consequência da morte do pastor. Não aceitavam outra voz de comando. Vamos ver já em João 10. O vínculo estabelecido com a imagem é dos mais fortes. Assim é o relacionamento dos salvos com Deus. Somos dependentes do Senhor para tudo. Nada do que fazemos e realizamos é obra nossa. O vínculo estabelecido pelo próprio Deus é inquebrável. O versículo, pode passar? O versículo nos convida a reconhecer Deus como o único e verdadeiro pastor das nossas vidas. Para aí, vá lá em João capítulo 10. João capítulo 10, no versículo 1. Eu quero mostrar aqui, irmãos, a importância da gente entender que tudo começa na primeira frase do Salmo 23. Qual é a primeira frase? O Senhor é meu pastor.
tudo que vem no Salmo depois depende disso aí, do Senhor ser seu pastor. Porque se você não é ovelha, né? Nós somos pela fé, eu digo assim, se alguém não é ovelha do aprisco de Cristo, esse salmo nem começa na vida dela, porque o Senhor não vai ser o seu pastor. Então, perceba que aqui vai muito além daquilo que a gente gosta de ver nas aparências, vai muito além de ser membro de uma igreja, né, de seguir religiosidade, vai muito além de pertencer a algum grupo, vai muito além da superficialidade. Aqui vai no profundo de olhar assim, Petrônio, o Senhor Jesus é o teu pastor, Ele cuida de você. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, Ele cuida de você. Né? Olha para a Patrícia, o Senhor é teu pastor. Então, isso eu tento muito passar para os filhos, que às vezes nossos filhos, eu percebo, as crianças, elas demoram a entender às vezes o papel de Cristo na vida delas. E é muito acostumado a seguir a rotina da igreja porque os pais vão. Então vão para um EBD, vão para um culto de oração, e tem aquela rotina, e a cabeça da criança ela vai entender nesse sentido da rotina. E aí nós como pais temos que tentar ensinar e viver, que é uma questão dela entender que Jesus é o pastor dela. Né? Às vezes eu digo para o filho, faz uma coisa errada, porque o papai não viu, eu não vi não, mas o teu pastor viu, o Senhor viu. Tá? João 10, de 1 a 5. Eu asseguro a você... Não, pedi alguém para ler aqui, cadê o microfone? Alguém para ler, por favor? Samuel já ia levantar o braço também, obrigado Samuel. Lê para nós aí, por favor. Do verso 1 ao 5. Vai projetar aí, meu irmão? Dá para projetar não. Tem alguém com a Bíblia do lado aí? Está aberto aí, Benjamin? Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Verso 5. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Do 1 ao 5, eu anotei aqui a palavrinha intimidade. Né? Tem um pastor que com sua voz, né, as ovelhas a conhecem, ele chama elas também pelo nome. Outra coisa que denota intimidade, que é aquilo que eu queria falar desde o começo, né, do Salmo 23. O Salmo 23 ele expressa relacionamento da ovelha com seu pastor. Então a gente vê aqui o Senhor Jesus falando de algo bem profundo, né? Aquele se colocando como o pastor, aquele que entra pela porta, não é um salteador, não é um ladrão, não é alguém que busca um atalho, não é alguém que vai lá para fazer o mal. Interessante que no verso 4, ele diz que ele vai adiante delas. Eu estava lendo um material que dizia que, enquanto no Ocidente, quando a gente vê, eu estava até pensando naqueles filmes e novelas, você vê assim, um pastor, um vaqueiro conduzindo o rebanho, ele vai do lado ali, às vezes no cavalo e tal, e que no Oriente Antigo, o pastor ia à frente. Então, é literalmente conduzindo, guiando, né? Dando o exemplo para as ovelhas seguirem, né? E nada de empurrar, nada de forçar, são analogias interessantes que a gente pode pensar para a vida cristã. Então, ele ia à frente. E aqui fala do porteiro, vamos já falar disso aí, né? Pode ser uma espécie de um subpastor que está ali auxiliando no cuidado. Então, nessa primeira parte, do 1 ao 5, a gente vê uma ideia de intimidade, né? De um pastor que é íntimo das suas ovelhas. Pule lá para o verso 11. Mais alguém para ler para mim, por favor? Tiago, pode ler para nós? Passa lá para ele, Benjamin, por favor. Vamos ler agora do 11 até o 15. É o João 10, né? Isso. 11 ao 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca as ovelhas e as ovelhas dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece
e eu o conheço e dou a vida pelas ovelhas. Muito obrigado, Tiago. Interessante que aqui fala da figura do mercenário, que aqui a tradução está assalariado, meu que na versão antiga a gente ouve como mercenário, né? Ele, quando vê o lobo, ele abandona e foge. Eu estava tentando lembrar do nome do filme, eu vou citar o exemplo mesmo sem lembrar. Estava apertando a parte se ela lembrava também não. Mas certa vez eu assisti um filme, irmãos, e eu sei que um homem tinha que ajudar uma criança, eu não lembro se era para passar por não sei se era um lugar de bandidos, era um mundo distópico, que tinha muita violência, e o protagonista, ele tentava salvar uma criança, e ele contratava um mercenário para ajudar ele no trajeto. Tá? E o mercenário dava o gás, realmente. Recebia a graninha dele e tentava levar o homem, o herói da história, e a criança por todos os perigos. Mas chegava um ponto na história, para usar o provérbio aqui, que a batata assava mesmo, que o cara olhava e dizia assim, aqui vamos morrer todo mundo. O que é que o mercenário fazia? Aqui nem dinheiro paga, né? Dinheiro não paga a minha vida. O mercenário abandonava aqueles dois a quem ele estava ajudando, né? E aí o protagonista da história tinha que se virar sem um mercenário e conseguia realmente salvar aquela criança. Mas quando eu li isso aqui, eu me lembrei desse filme, dessa trama, porque realmente com o Senhor Jesus não é assim, né? Se o Senhor Jesus fosse um mercenário, ele não teria subido a cruz do Calvário. Ele teria ouvido os maus conselhos de Pedro naquela hora, né? Contigo não, Senhor, de jeito nenhum. Ou dos soldados provocadores que diziam, desce daí. Mas não, ele realmente, ele dava sua vida pelas ovelhas. E do verso 11 ao 15, irmãos, eu percebo aqui, né, quando ele fala, dou a vida pelas ovelhas, as minhas ovelhas, né, aquela ideia principal do Salmo, que o Senhor é o nosso pastor, e lá no final, na conclusão, Spurgeon vai falar disso, aquela ideia de novo, de pertencimento. Eu vou estar sempre batendo nessa tecla, que é um dos conceitos mais importantes para a gente aprender nesse Salmo, né? De você pertencer ao seu pastor. Eu lembro que, quando eu era de uma igreja em Fortaleza, o pastor da igreja gostava de falar assim, o Senhor, na oração, dizia, Deus é nosso dono. O Senhor é o meu dono. Eu achava aquilo ali tão forte assim, meu dono, né? Parece que, às vezes, você pode pensar num objeto ou num animal de estimação, mas não, mas a ideia é essa mesmo. De um Senhor a quem nós pertencemos. Nós não somos de nós mesmos. E muitas vezes a gente passa por problemas nessa vida e por luta contra o pecado, porque nós queremos fugir desse conceito de que nós pertencemos a Deus, mas queremos ser de nós mesmos e fazer a nossa vontade. Tá? Então, essa é a ideia do Senhor, meu pastor. E a ideia do nada me faltará, evidentemente, também não pode pegar aquela distorção lá que a gente falou de Filipenses, né? De tudo posso naquele que me fortalece. Esse nada me faltará não tem nada a ver com eu não vou passar dificuldade nenhuma. Eu creio que os irmãos já entenderam isso, né? Se a gente pensar na analogia do pastor com as ovelhas, né? A ideia é de uma ovelha olhar para o seu pastor e dizer, o que eu precisar aqui, o meu pastor está cuidando de mim. Então, o nada me faltará tem aquela ideia de dizer assim, o meu pastor é suficiente para mim. Né? Algumas versões colocam de nada, terei falta, como a nossa aqui, não é isso? Deixa eu voltar aqui no Salmo 20. Porque às vezes está na minha cabeça a versão antiga, né? De nada terei falta. Então não é a ideia, irmãos, de que nós não vamos passar por provações, por privações. O próprio autor do Salmo passou. Enquanto ele fugia de Saul, enquanto ele fugia de Absalão, né? Passou fome, passou dificuldades, passou perigos. Mesmo assim, provavelmente escrevendo esse Salmo já na sua velhice, mesmo assim ele podia dizer, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, né? Nada me faltará. E agora nós vamos para o versículo 2. Não esqueça, irmãos, esse pastor, ele cuida da gente na jornada. Ele não está esquecido de nós. Se você lida com desemprego, se você lida com uma doença grave, se você lida com qualquer coisa, ele continua cuidando de você, ele continua sendo o seu pastor. Nada te faltará, porque a graça dele te basta. Ele as alimenta com o melhor. Aqui nós vamos falar da provisão, tá? O cuidado do bom pastor será detalhado nessa provisão para as ovelhas. Encontrar pastagens adequadas para alimentar as ovelhas era um desafio árduo. Exigia muitas horas de difícil caminhada para localizar o pasto ideal. O uso do plural pastos verdejantes
sugere a incansável busca do pastor por pastagens cada vez melhores para o seu rebanho. Cabe ao pastor zelar pela nutrição de suas ovelhas, oferecendo-lhes o melhor alimento. O pão da vida foi esse alimento proporcionado por Jesus, ele sim, o bom pastor. Essa dádiva, a salvação eterna, é exclusiva de Deus, conforme nos revela João. Abra lá em João capítulo 6. Aqui nós vamos falar da provisão. Então você vê que no Salmo sempre está apontando para Cristo, né? Nós que temos a revelação completa, que até então Davi não tinha, evidentemente, não tinha Novo Testamento. Então ali Davi escrevendo inspirado, mal sabia que estava escrevendo sobre o próprio pastor dele, que ainda viria à terra, encarnaria como homem, né? João capítulo 6, deixa eu abrir aqui também. Vamos ler primeiro do 32, fazer um pequeno comentário aqui. Aqui a multidão está procurando Cristo. Oi? João 6, 32. Obrigado, meu irmão. A multidão estava seguindo Cristo após a multiplicação dos pães. E Jesus fala, vocês estão atrás de mim porque vocês querem alimento, né? E aí, estou só passando aqui o contexto, né? Aí a multidão pede um sinal milagroso. Falam que os antepassados comeram o maná no deserto e tal. E aí vem o nosso trecho. Do 30, onde é que está o microfone, por favor? Lê para mim, Lauro, por favor. Passa aqui para o Lauro, por favor, Benjamin. Aqui na frente, ó. Do 32 ao 35. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Trazendo a analogia para o Salmo 23, a ovelha vai encontrar pastos verdejantes no seu pastor. Nós vamos encontrar, vai ter mais aí, pode deixar aí, Benjamin. Nós vamos encontrar o alimento em Cristo. E aí quando a gente começa a pensar nisso, a gente vê que vai muito além de formalidades, como eu disse no começo, vai muito além de uma membresia, vai muito além de pertencer a um grupo, mas vai lá no profundo de você ter um relacionamento com Cristo, que evidentemente vai te levar a congregar numa igreja, a estar numa membresia. Mas começando lá no comecinho do Salmo, o Senhor é meu pastor. Vamos pular lá para o 48 a 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, Jesus, no outro trecho que nós lemos, ele usou a figura de que ele era o bom pastor, né? E aqui ele usa a figura de que ele é o pão vivo, né? A ideia de que é aquele que come desse pão, ou seja, que exerce fé em Cristo e tem um relacionamento com ele, esse encontra a salvação. Então, por isso que a ovelha pode dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não necessariamente porque vai estar suprida de todos os bens, embora em muitos casos Deus também faz isso. Eu lembro de um pastor lá no Ceará, um pastor missionário, que ele foi falar na nossa igreja, da qual eu congregava com a Pati, o nome dele era Irineu, um testemunho tão belo de dependência de Deus, né? Situações de muita penúria no interior do Ceará, e na época lá ele estava conseguindo muita dificuldade de conseguir sustento, e ele contando que ele precisava de um carro maior, não era, moço? Vou falar uma coisa errada aqui, de um carro maior, mas o cara totalmente liso, a igreja muito pobre na região, situação muito difícil, mas Deus providenciou, eu vou encurtar aqui para não ficar uma novela grande aqui, mas Deus providenciou e aquele missionário conseguiu comprar um carro, ele conseguiu um carro para atender o seu trabalho na obra, né? São lições para nós, né, que a gente vivenciou aqui também. Mas o interessante é que no testemunho dele, ele dizia assim, irmãos, e ele não falava, irmãos, não era com arrogância nem com teologia da prosperidade, não. Você via assim, ele falava assim, irmãos, Deus me deu esse carro, eu pedi esse carro para a obra dele, e eu sei que se eu pedisse um avião, Deus me daria. Eu não peço porque eu não preciso, mas se eu precisar,
eu sei que o Senhor vai cuidar e, sendo para a glória dele, nós vamos já ver isso aqui, por amor do seu nome, ele vai me dar. E você via assim uma fé tão genuína de uma pessoa que entendia assim, ó, é o meu pastor, se for precisar disso aqui, como o Tiago diz, né? Está no centro da vontade dele, ele vai me dar. E aí mostrava assim uma coisa bem... Um homem desse tem relacionamento com o Senhor. Um homem desse, ele anda com Deus. Ele não é só de ouvir falar, não. Né? E muitas vezes nessas penúrias e provações é onde a gente mais cresce na fé. Né? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, nas limitações, nas dificuldades. Então nós vimos aí sobre a provisão, do verso 2 do Salmo 23, se eu só voltar aqui. Em verdes pastagens me faz repousar. E agora vai falar do pastor que sacia sua ovelha. Ponto 3 agora, né? Passei, por favor. Interessante, são tudo figuras que Jesus usou no seu ministério. Nós vamos ler. Já vimos sobre Jesus o bom pastor, Jesus o pão vivo que desce do céu, e agora Jesus como a água, né? Olha só. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. E essa palavrinha aí, essa condução, tá, ela tem um sentido de conduzir gentilmente. Tá? É um Senhor que cuida de nós com carinho, sabe das nossas dificuldades. Né? Ele não tripudia, nem pisa, nem é duro, nem é ríspido, nem é opressor, usar uma palavrinha da moda aí, né? Com aquele que precisa do seu cuidado. Mas ele conduz a sua ovelha para águas tranquilas, águas de descanso, que traz refrigério. Aí vamos aprender de novo aqui sobre a ovelha. A ovelha é seletiva quanto à água que bebe. Cadê? Ao menor sinal de perigo ou barulho, ela se recusava a beber, mesmo que morresse de sede. Sua timidez extrema a levava a temer até mesmo o próprio reflexo na água, o que causava mortes por susto. Em outro material que eu li, dizia que muitas vezes o pastor ele tinha que alterar um pouquinho a margem, o curso do rio, para que houvesse um local de água mais parada, onde a ovelha pudesse beber, porque ela não conseguia beber na água agitada, né, por causa de todas essas fragilidades que a ovelha demonstrava. Como tem que ter paciência um pastor com suas ovelhas, né? Você vê como tudo aponta para a paciência que o Senhor tem que ter, né, exerce conosco por causa da nossa dureza de coração. Ciente dessa fragilidade, o pastor buscava locais tranquilos. Mesmo que a ovelha assustada se afastasse da fonte de água, ele a acalmava com paciência e saciava sua sede, pegando água em suas próprias mãos. O tempo que demorava não importava. Se o pastor for aperreado, agoniado igual a mim, está com dificuldade. Tem que parar, ter o tempo dela. Interessante que na criação de filhos é assim também, né? A gente tem que ter paciência. Muitas vezes o filho demora a dar o retorno que nós esperamos de comportamento. Né? E aí a gente tem que ser como aquele pastor que tem paciência e deixa Deus trabalhar ali na ovelha. Né? O importante era garantir a sobrevivência. No Evangelho de João 7, encontramos um dos momentos mais emblemáticos da missão de Jesus como bom pastor. Saciar a sede espiritual de seu rebanho. Aqui é bem legal, gente. Vamos lá em João capítulo 7. Tem umas lições bem interessantes para nós aqui em João 7. Deixa eu abrir aqui. João 7, 37. Sempre esqueço o versículo, né, William? João 7, 37. Desculpa. Cadê? Aqui eu vou ler. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você leu o capítulo 7 inteiro, você já fez uma pergunta assim? Por que Jesus, do nada, entre aspas, levanta e vai falar de água? Já parou para pensar nisso? Ele está numa festa. Que festa é essa aqui? Alguém lembra? Alguém falou, eu estou surdinho. Hã? Não. Muito boa tentativa. A festa dos tabernáculos. Só haviam 3 festas que eram obrigatórias dentre as festas fixas, o judeu ir para Jerusalém. Era a Páscoa, a festa das semanas, que virou o Pentecostes, e essa festa aqui, a festa do tabernáculo.
Agora, por que Jesus falou de água, né? Uma vez que essa festa foi instituída, foi estabelecida uma tradição entre os judeus, era uma festa de 7 dias. Olha que interessante. Isso está no material judaico de Mishnah, se não me engano, explicando isso aqui, e em outras fontes como Joséfo e como outros materiais sobre isso aqui. MacArthur fala disso. Então o sacerdote, ele pegava uma vasilha de ouro e ele ia pegar água no tanque de Siloé. Qual o significado de Siloé? Enviado. Tá? Interessante que esse tanque de Siloé, ele foi construído pelo rei Ezequias, era o único poço de água doce dentro das muralhas de Jerusalém. E o objetivo era para que, se numa guerra Jerusalém fosse cercada, né, como se fazia, para que o povo lá dentro morresse de fome, de sede e tudo mais, sede não seria problema porque havia uma tubulação de 600 metros vindo lá da fonte de Gion, ou Cedron, então tinha água lá dentro. E esse poço, como era perto do templo, então eles podiam fazer esse cerimonial que eu vou dizer aqui, pegando água lá em Siloé. Então o sacerdote, todo dia, ele pegava essa água numa vasilha de ouro, ia lá no altar e derramava lá numa bandeja, se não me engano, de prata. Então eles derramavam água numa bandeja e eu acho que sangue numa outra bandeja lá. Só que no 8º dia, era 7 dias de festa, e no 8º dia, que era o encerramento de tudo, não havia esse cerimonial. Então, os estudiosos, estudando esse ritual que os judeus faziam, no 8º dia não tinha água. E foi nesse dia que Jesus se levanta e fala que ele é a água. Então aqui, muito provavelmente, trazia um ensino profundo para aquelas pessoas que lá estavam ouvindo, que estavam na festa. Essa é aquela festa que Jesus primeiro disse que não ia, os irmãos foram, aí depois ele foi em segredo, né? Por seus propósitos eternos, e o Senhor sabe como é que ele faz. Mas o fato é que no evento onde não haveria mais a água, então ele vem e diz, como é que ele diz aí? No 37, se alguém tem sede, 3 palavrinhas, sede, venha, beba. E aí ele mostra, né, que o verdadeiro ritual de purificação, o verdadeiro ritual importante, é ele. Que tudo aquilo ali, mesmo esse ritual que eles fizeram após o estabelecimento dessa festa, né, de uma certa forma aponta para ele. Então não foi do nada, que Jesus estava aqui do nada, a festa rolando, quem tem sede, vem e beba. Então havia todo um ensinamento, como na verdade tudo que Cristo faz tinha um propósito. É interessante que esse mesmo poço de Siloé, quem lembra, tem um milagre que Jesus cura um cego, ele passa terra nos olhos, né? E ele manda lavar onde? Lá no tanque do enviado, né? No tanque de Siloé. Sempre apontando para ele como cumprimento. Por isso que quando diz no Salmo, né, que o pastor leva a ovelha para águas tranquilas, você é a ovelha, eu sou a ovelha, e a água é Cristo. Né? Ele que nos sacia. Né? Jesus também, eu peguei essa passagem aqui para explicar essa questão da festa dos tabernáculos, mas ele fala também muito disso para a mulher samaritana, né? Lá em João 4, onde ele diz que ele é a fonte de água a jorrar para vida eterna. De novo, né? Pegou um problema real da água ali com aquela mulher samaritana e apontou para ele como a água que mais importa. Na verdade, a única que importa. E outra coisa interessante, a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai aprendendo as coisas, né? Eu estava compartilhando com os irmãos, com os presbíteros, né? A gente vai lá estudar, preparar para a aula, e a gente tenta edificar a igreja, mas Deus faz do jeito que a gente acaba sendo mais edificado, né? E é sempre assim na vida cristã, irmãos. Quando a gente se dispõe a servir, o Senhor nos abençoa mais ainda. Em qualquer ministério que você exerce para o Senhor, né? A analogia que um irmão usava comigo, você pega sua vasilha com azeite para encher a vasilha dos outros, Deus vai preenchendo a tua. Né? Deus vai te capacitando. Mas, estudando essa passagem, né? Lá em João 1, quando fala que o verbo se fez carne e habitou, não fala assim entre nós, aquela palavrinha habitar é tabernacular. Olha que interessante. Tá? Se junta tudo, festa dos tabernáculos, né? Um Deus que quer habitar no meio do seu povo, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, trazendo a água que realmente jorra para a vida eterna. Essa é a lição mais profunda no Salmo 23 de um pastor que conduz suas ovelhas para beber água. Mais uma passagem aqui e nós vamos para o intervalo aqui.
Pode passar aí, meu irmão. É esse mesmo, é? Ah, é, né? Certo. Falou da provisão dos pastos verdejantes, e Jesus como o pão vivo. Falou da sede saciada, águas tranquilas que refrigeram a alma. E Cristo, né, em última instância, é essa água verdadeira. Tá? E agora vai falar da condução. E aqui, vou abordar um ponto aqui que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Quando ele diz assim, ó, guia-me nas veredas da justiça. Aqui é a versão do autor, aqui é a versão antiga, né? Mas é a mesma coisa. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. As veredas, estreitas trilhas de terra batida entre campos e colinas eram estradas cruciais na vida do pastor de ovelhas. Elas serviam como caminhos essenciais para conduzir o rebanho em busca de pastagens, água e refúgio. A boa reputação de um pastor, e aqui é onde eu quero dar ênfase, irmãos, estava intimamente ligada ao bem-estar de suas ovelhas. Seu nome, símbolo de sua honra e integridade, dependia diretamente do cuidado que dispensava ao rebanho. Eis a razão de Davi expressar no Salmo, por amor do seu nome. Eu já vi em blogs, em artigos, escritos por ateus, livros, eu já vi uma crítica que se faz ao Senhor, dizendo assim, Deus é muito egoísta. Deus que quer glória e diz que é só para Ele. Nossa, um Deus desse... Essa era a crítica contra os cristãos e o seu Deus, né? Um Deus que faz as coisas por amor do seu nome? Como assim? Né, irmãos? E aí, a gente ouve uma crítica e a gente tem que refletir e buscar na palavra de Deus, né? E não só desprezar, isso é um ateu, não sabe de nada. Porque muitas vezes, se a gente projetar no que ele está dizendo, vamos dizer assim, a visão humanista da vida... Primeiro momento, procede o que ele está dizendo. Como assim? Porque se eu, Petrônio, por exemplo, quiser fazer tudo para a minha glória, né? tudo girar em torno de mim, você vai dizer assim, eita, esse aí está na carne, hein? Né? Está no tutano, é tudo para ele quer ser o centro. Ele quer tirar Jesus do trono e reinar. Mas, quando a gente fala do Senhor, não é sobre esses aspectos, essa visão humanista. Quando o Senhor faz uma coisa para a sua glória, ou por amor do seu nome, é, na verdade, a maior e melhor proteção que pode haver para nós como seu povo. Porque o Senhor faz algo por algo, vamos dizer assim, alicerçado em algo que não muda. Se o Senhor fizesse algo baseado no mérito do Petrônio, nós estaríamos todos já, como é que diz, queimando no mármore do inferno. Se ele fizesse algo pelo homem, estaríamos todos perdidos. Mas ele faz algo, ele faz em cima e por amor de algo que não muda e que é realmente o único ser perfeito, a excelência de tudo. Então, quando Deus coloca algo, diz, olha, lembrando do seu nome, para a sua glória, o próprio Senhor Jesus, quando ele orou, ele diz assim, Pai, glorifica o teu nome, glorifica-te a ti mesmo. Então, é algo que está apontando para... não pode apontar para nada outra coisa, seria distorção da realidade. Porque não há nada supremo, não há nada perfeito, não há nada totalmente completo, apenas o próprio Senhor. Então, o primeiro ponto é ele como Deus supremo, seria uma distorção a gente glorificar qualquer outra coisa. Porque realmente só Ele é digno de glória. Então, quando o Senhor diz que a glória é dele, em primeiro ponto ele está dizendo uma verdade, porque só Ele é digno de glória. Ele está dizendo de algo que vai nos trazer a paz e a segurança de algo que não muda, de algo que é eterno. Isso é muito profundo, gente. Por isso que ele guia por amor do seu nome. Essa ovelha pode ficar tranquila, porque o seu nome, e quando a Bíblia fala de nome, tem a ver com os atributos e o caráter de Deus, esse nome não muda. Ele está dizendo, olha, eu te guio e eu te amo, sustentado em algo imutável, que é a minha natureza, a minha glória. Fique tranquilo. Não é porque você mereça. Poxa, mas essa semana eu pequei 3 vezes, ou sei lá quantas vezes, né? Eu pequei, eu errei nisso aqui e tal, e errei de novo nesse pecado que eu estou tratando com Deus, estou repetindo. Mas a glória e o nome dele não muda. E é nesse alicerce que a ovelha é guiada na vereda da justiça.
Então, adorá-lo, eu vi uma vez um autor falando sobre isso, quando Deus diz que Ele deve ser adorado, Ele está nos livrando, irmãos, da idolatria. Porque o homem que não obedece e não adora o Senhor, ele vai adorar outra coisa. O nosso trono não fica vazio, o trono do nosso coração. E se for ficar vazio, o primeiro a sentar nele somos nós mesmos. Então, a adoração ao Senhor, por isso que eu digo, ele é um aprisco onde a ovelha fica segura. Por isso que não tem outro lugar, não tem outro caminho, e a maior expressão de amor do Senhor por nós é quando Ele diz assim, Patrícia, me adore, eu sou o Senhor. E essa adoração vai nos impedir de colocar um monte de cacareco e bicho feio e falsa divindade no trono. Mas vai deixar o Senhor da glória com toda a sua pureza e santidade. E aí a gente entende que esse aspecto é um aspecto, como eu falei aqui, de proteção e alegria. Abra aí rapidinho em Efésios 1:6. O microfone está onde? Tá aí. A Débora quer ler para a gente aqui agora, né, Débora? Efésios. Voluntório. Só pega o voluntórios aqui. Começa no 5. Efésios 1, 5 e 6. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Obrigado. Verso 5, em amor. Verso 6, cadê? Louvor da sua graça. Outra maneira de dizer, por amor do seu nome, ou para a sua glória. Então você vê no mesmo texto, mostrando que essa glória para ele é a expressão de amor por nós. Então é como, fazer uma analogia aqui, que eu tenha paciência com a minha analogia, né? Às vezes um pai que precisa corrigir o filho, ou restringir o filho de uma coisa, e o filho não vai entender. E o pai diz assim, eu sou papai e estou mandando, você não vai fazer porque o papai não deixa. E às vezes o filho não vai conseguir entender as nuances daquilo. Então o filho vai ter que confiar que é uma demonstração de amor do pai. Às vezes o filho não vai entender, muitas vezes, na verdade. Mas é uma demonstração de amor. Então, de novo, por amor ao nome dele, é uma proteção para o povo de Deus. É colocar no nosso coração o único que pode estar lá, que deve estar lá reinando. Irmãos, 10 minutos de intervalo. Como é bom caminhar com os irmãos. Eu estava no intervalo ali atrás, eu estava sendo bombardeado de ideias e aplicações desse salmo aqui. O irmão chegou para mim ali, olha, um músico, ele afina o instrumento, quando ele dá uma nota, aquele seu aluno de música ouve e já sabe qual é o tom. Então o pastor, ele, com a sua voz, a ovelha já reconhece. Gostei da analogia, viu, irmão Luciano? Cada música ele ouve uma nota ali. O Cédric também me trouxe uma ideia ali muito interessante, dessas águas, quando o problema é que o bom pastor ele nos leva a águas tranquilas, e se a gente não segue esse pastor, a gente busca águas em outras fontes, irmãos, e é água podre. É água que pode parecer até mineral. Pode parecer uma água, como é o nome da melhor água que tem aí? Água da Caé. O Júnior aqui, ó. O Júnior disse que é água da Caé aqui, ó. Mas se não for a água do bom pastor, é só engano, chuta que é laço. E outra analogia interessante que o Cédric estava me lembrando ali, né? Do pastor que às vezes que leva a sua ovelha, ou restringe sua ovelha, e às vezes a ovelha não vai entender. Eu vou falar isso quando eu falar dos filhos já. Guarda aí, você me lembra aí, Cédric, se eu esquecer. Tem uma analogia bem interessante. Então, muito legal, ali atrás os irmãos trazendo ideias, eu vou anotar aqui, senão eu esqueço o que eu tenho que dizer ali. Mas agora, irmãos, nós vamos para o verso 4. Estou certo aí? Esse já foi, né? Eu tinha falado por amor do seu nome. Né? Você pode deixar ainda um pouquinho aí, né? Aí. E interessante, o Cédric me alertou ali para aquela palavrinha, volta um pouquinho, para aquela palavrinha reputação. Então, o bom pastor, quando a gente fala na ideia de por amor do seu nome, e o autor do material explica, né, traz aquela ideia de reputação, inclusive para os outros olharem e dizer aqui, aquela ovelha está bem cuidada porque elas têm um bom pastor. É como você, por exemplo,
se contrata um profissional ético ali, um pedreiro, por exemplo, um mestre de obras que tem ética e tem um testemunho cristão ali, e ele vai fazer um trabalho bem feito porque tem a reputação dele, para ganhar e dizer assim, olha, essa obra bem feita aqui foi o fulano, né? Foi o cicrano. Então o bom pastor, ele faz algo para as pessoas vão olhar para o povo de Deus e dizer assim, esse Deus eu quero para a minha vida, né? Um Deus que cuida, que ama, que perdoa, né? A nossa vida, irmãos, o nosso testemunho tem que ser uma das maiores propagandas de quem é o nosso pastor. Certa vez, obrigado. Certa vez, eu vi uma vez uma pessoa, não sei se a crítica era justa ou não, mas pega só a ideia, tá? Eu vi um descrente falando para um crente assim, eu não quero ir para essa tua igreja ou seguir esse teu Deus, não, que vocês são tudo triste. Eu vejo o pessoal da tua casa, que é da igreja, é tudo triste, tudo para baixo. Eu quero um Deus desse aí, que fica nesse, eu quero alegria e tal. A história aqui, tá? Pega só o ponto da analogia. Não é se a crítica da pessoa era correta ou não, mas pega a ideia. A ideia é que a maneira como nós vivemos vai ser a propaganda melhor de quem é o nosso pastor. Se a pessoa olha para você e você é uma ovelhinha bem cuidada, né? A lã está tratadinha, as feridas estão com óleo ali tratado, aí todo mundo quer um pastor desse aí que cuida bem das suas ovelhas. Vamos em frente? Pode passar aí, tem alguém lá? Pode passar aí. Irmãos, aqui, eu coloquei esse slide aqui, que os 3 pilares do cuidado pastoral. No verso 2, a gente viu a provisão, o pastor assegura pastos verdes e águas tranquilas. No verso 3, a gente viu, deixa eu abrir aqui. No verso 3, a gente viu a orientação, né? Alguém que guia suas ovelhas, né? Pelas veredas da justiça. Vamos já entrar um pouco mais nesse ponto aqui. E no verso 4, que é o que a gente vai ver agora, a gente vai ver a questão da proteção, da segurança que o pastor oferece para suas ovelhas, que o Senhor oferece para nós, tá? O pastor usa vara e cajado para proteger, e eu acrescentei ali para consolar. Só ainda nesse ponto 3, que já passou o slide aí, mas das veredas. Passa aí, por favor, passa para frente aí, irmão. De novo. O efeito está contrário aí, pronto. Então, veja bem, como ovelhas do bom pastor, também dependemos de direção pela vereda da justiça, tá? Isso nos aponta, irmãos, eu queria falar aqui um pouco da questão doutrinária, tá? Também podemos na analogia da água boa que você vai consumir com o bom pastor, né? A Bíblia nos fala lá em Efésios, nós devemos ter cuidado com toda sorte de vento de doutrinas. Essa semana que está terminando, eu vi um testemunho muito bonito de uma irmã que esteve hospedada em um local onde essa irmã foi vou usar aqui a palavra assediada, né? Mas não no sentido terrível não, tá? Mas ela foi assediada no sentido de mudar de fé, né? De seguir a doutrina adventista, né? E seguir uma seita com todas as suas ordenanças vazias ali. E essa irmã resistiu de uma forma bela ali, né? Manteve um relacionamento com as pessoas que tinham ligação familiar e mostrou de como ela é feliz em Cristo. E basicamente ela disse que não precisava de mais nada, eu sou feliz com o meu Senhor. E esse testemunho eu achei muito bonito. Essa irmã resistiu ao vento de doutrinas, aos ensinos falsos, né? A uma colocação que não condiz com as escrituras do que é andar com Deus. Então o bom pastor ele faz isso, ele guia por veredas de justiça. E ainda nessa ideia de guiar, o irmão, o Cédric também estava me alertando ali, né? Que paciência, né? Como é chato cuidar de ovelha. Animalzinho trabalhar. Às vezes a gente não quer criar de bicho que dá trabalho, né? Eu lembro que o primeiro bicho que a gente comprou para os meninos foi o quê? Um peixe beta. Meu amigo, não dá trabalho nenhum. É uns carocinhos ali, né? Botaram até demais, o bicho morreu, mas veja só. Num discurso que eu dei, tá a tropinha, né? Então, assim, tranquilo, a gente não quer trabalho, né? Qual o bicho que dá menos trabalho é? O peixe beta. Não, ainda tem aquário, tem um que fica parado assim na parede? Não, tem não. Então, assim, imagina um pastor tendo que cuidar das suas ovelhas, assustada, né? Eu lendo um material que dizia que se ela tiver
com fome, ela não vai dormir, não vai descansar, ela não se deita, quer comer, né? Então tem que estar alimentado, tem que estar tudo certinho, então dá trabalho. Vamos andar aqui, senão não termina. Elas confiam plenamente no pastor. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É bem provável que o vale de sombra da morte fosse um local repleto de perigos e desafios, terreno íngreme, escorregadio, predador. Tinha que atravessar para seguir viagem. Para acalmar as ovelhas, o pastor conversava com elas e cantava para elas. Olha o amor, né? Não pode ser assim, vai, deixa de besteira, ovelha. Tem bicho aqui não, não. É com carinho, né? Com cuidado. A voz serena do pastor tranquilizava e lhes dava coragem necessária para enfrentar o vale tenebroso. O texto de João 10, já passamos, permite compreender a imagem com maior nitidez e vivacidade. A boa voz do Senhor nos conduz para um lugar seguro, traz calmaria à mente turbulenta e encorajamento ao coração duvidoso e amedrontado. O ponto que eu quero ressaltar aqui, meus irmãos, se você olhar aí no verso 4, quando ele diz isso, ele diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas. Então, perceba, é sutil a diferença, mas não é se, mas é quando. Isso me lembra quando Jesus diz lá em João 16, no mundo tereis aflição. Ele está garantindo, eu quero uma promessa de Deus, toma essa promessa aqui. Né? Deus de promessas, está aqui uma, você vai ter aflições. Então, e realmente, irmãos, isso faz parte da nossa vida debaixo do sol. Então, não se assuste quando chega o dia mau. Eu digo isso para você pensando em mim, tá? Pensando em mim. Algumas situações que eu olho para trás, quando eu tive que enfrentar adversidades, alguns que nem existiam e eu inventava na minha cabeça. Né? O problema nem estava lá, mas eu vi o bicho papão. E aí, ficar temeroso, ficar ansioso, estressar a família em casa, ou confiar nesse pastor. Nós somos desafiados a confiar, porque ele está conosco. Essa é a lição principal dessa parte aqui. É um Senhor que traz paz em meio à tormenta. Não é que ele vai trazer sempre um caminho pacífico. Não, vai ter as tempestades, vai ter as tormentas, mas ele diz que a gente deve passar pela aflição sabendo o quê? Que ele, quem lembra do final? Tem de bom ânimo eu? Ele venceu. A vitória está garantida. Tome posse. Viu? A gente, não, tome posse é muito pentecostal, né? Não, mas isso aí é tome posse mesmo. Está escrito. Para a nossa consolação. Não está escrito lá por um engano lá de João, não, escrever no Evangelho, tá? Está escrito que o Espírito Santo colocou. Olha, o Petrônio precisa ler isso e saber que o Senhor venceu o mundo. Então as aflições virão, mas ele venceu. E é a vitória que mais importa. Porque aí um crítico pode olhar e dizer assim, como assim venceu? E João Batista, que a aflição dele foi até o fim ele morreu decapitado. Mas a história não acaba aí. Acaba aí para quem não é ovelha do bom pastor. Né? Mas isso aqui é uma pequena jornadinha comparado com a vida eterna, a fonte de água a jorrar para a vida eterna, amém? Muito maior. Então, mesmo que ande pelo vale de trevas, não temerei mal algum, perigo algum, pois tu estás comigo. Então, a ovelha confia que o pastor vai estar com ela. E naquela tribulação, ele não vai só dizer assim, vou te dar bons conselhos para tu passar por esse caminho tortuoso. Oh, faz assim, faz... Não, ele vai com você. Né? Ele está com você. E aí, prosseguindo ainda nesse texto, ele botou aqui, elas recebem orientação e disciplina. Pode passar aí, meu irmão? Mas alguém bondoso aqui completou meu copo. Irmã Lúcia foi? Obrigado, irmã Lúcia. Atenta aí, viu? Ela estava triste que estava acabando, está cheio aqui. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Em algumas versões, a tua vara, né? O bordão e o cajado. Gente, isso aqui é tão interessante para nós, ó. Mais do que o simples instrumento de apoio, eram ferramentas multifuncionais, deixa eu dar um bonito aqui, nas mãos dos pastores, servindo a 3 propósitos. Corrigir, resgatar e defender, na letra C, tá? Aí ele dá um negócio aqui de, parece que as armas do Missão Impossível, né? Existia uma ponta afiada escondida por baixo da parte do superior, que ao primeiro sinal de perigo ele removia e revelava
e revelava uma lança. Irmãos, eu queria fazer uma aplicação aqui que não é necessariamente aqui diretamente a ideia do texto, né? A ideia do texto muito clara é de um pastor que protege sua ovelha e espanta, né? E amedronta, expulsa o agressor, tá? Na ideia de um Senhor que nos protege. Mas isso aqui tem algo interessante, por exemplo, para a nossa relação com filhos. Os que andam comigo sabem tudo, dou alguma aplicação para filho, né? Não sei porquê, mas estou pensando em alguma coisa para filho. Não sei porquê, né? Mas você percebe que tanto a vara como o cajado, né, com o qual o pastor dava umas pancadinhas na ovelha. Ó, faz analogia aí, ó, pancadinha. Né? Tem uma lição importante aqui. A disciplina que o pastor implementava sobre as ovelhas, elas não eram para afastar a ovelha, mas era para que a ovelha se aproximasse do rebanho. Né? Assim como, quando nós precisamos disciplinar um filho, né, quem anda comigo já ouviu isso de mim, tá careca, o pessoal do GV já está cansado de ouvir isso. Quando a gente precisa disciplinar um filho, não é para que o filho se afaste de nós, mas é para que o filho se aproxime de nós e do bom caminho. Né? Não ouça pegar a analogia do cético, não ouça as águas podres aí de outras fontes, que vai ensinar que se você precisar disciplinar um filho, ele vai ficar revoltado e fugir de você, e sair doido pela rua, ou ficar revoltado, porque não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Mostra outras coisas sobre a questão da vara, né? Que traz sabedoria contra a tolice da criança, né? Que quem ama cedo, disciplina. Né? Mas o importante aqui é que a vara e o cajado do papai e da mamãe é para deixar a ovelha perto dela. E aí uma aplicação, por exemplo, que eu faço bem prática, né? Se, por exemplo, um pai, por exemplo, exerce a disciplina, né? Que essa criança não encontre consolo na mãe, mas no pai, que está ali com o bordão e o cajado. Se a mãe precisou, por exemplo, exercer disciplina num filho, que o filho não corra para o consolo do pai, mas para o consolo da mãe, para que fique firme no coração da criança esse conceito de que a disciplina não foi só uma punição, embora tenha também esse aspecto. Não foi só algo arbitrário. Não foi porque não ama. Não foi porque está com raiva, embora a gente como pai erra muito nisso. Mas ela foi para, como é que diz aqui? Travou aqui. Ela foi para a tua vara e o teu caçado, meu cajado aqui é protege, né? Mas na versão tradicional me consolam. Então não deixe, né, que o filho encontre consolo em outro. Às vezes a criança ela vai até tentar manipular nesse aspecto. E quando um casal cai nesse erro, traz sérios problemas para a criação de filhos. Né? Terrível, né? O pai precisa corrigir, aí a mãe, meu Enzo, venha cá. Né? O que é que o papai fez? Papai malvadão, né? Isso aí, terrível isso aí. Mas se o filho corre para a mãe, não, vá para o seu pai. Então, porque tem essa ideia, irmãos, de vara e de cajado como algo para edificação. É algo para proteção da ovelha. É algo para mantê-la no caminho. Nenhum bom pastor, ele quer machucar a sua ovelha. Nenhum bom pastor vai querer infligir um sofrimento sem haver um propósito maior por trás. É igual a minha filha ontem, machucou o dedão, arrancou, como diz no Ceará, o chaboque do dedo. Foi ontem ou foi antes de ontem? Ficou ali, saiu a tampa ali, né? Ficou aquela coisa linda dentro. Então, e ela estava de boa depois. Aí lá vem o papai com remédio. Quando o papai vem com remédio, vou morrer, né? Então, assim, causei mais um pouquinho de dor na hora de passar. Podia ter deixado lá, sem dor nenhuma, né? Passou o trauma do choque, mas precisava tratar o ferimento. E para aquilo ali, para ela, foi mais dor, mas com um propósito maior. Então, é uma analogia que a gente tira de uma ovelha com o seu pastor, com o pastor empregando a vara, que no caso aqui traz a proteção, né? Aquela arma contra o lobo devorador, contra o perigo, e o cajado com a ideia de direção, né? É aquele aprumado aqui para o caminho que deve seguir. Né? O Cédric me lembrou de uma analogia interessante, irmãos, está lá no livro
Inclusive eu falei desse livro na última aula. Vocês não estavam aqui, na última aula da Corrie ten Boom, né? Qual é o nome do livro? Refúgio Secreto. Recomendo demais, hein? Se quiser, fala comigo que eu tenho para emprestar. Nesse livro, a Corrie conta uma história interessante. O pai dela, muito sábio, um homem de Deus, e ele era relojoeiro. E olha a época sem internet. Ele tinha que viajar para uma cidade maior para pegar a hora certa. Olha só, já pensou? Aí ele pegava a hora certa lá no relojão lá da cidade, e sim, acho que em Amsterdã. E aí ele voltava para o interiorzinho dele e ia ajustando os relógios. Hoje a gente é só, né? Só no celular ali já. Então ele tinha que fazer isso. Aí numa viagem, a Corrie diz que ela criancinha, fez alguma pergunta sobre sexo para o pai, alguma pergunta de teor sexual. E o pai dela, foi muito sábia a resposta dele, né? E o pai dela, disse, quando ela fez a pergunta, o pai dela disse assim, filha, me dá essa maleta aí, era a maleta dele de trabalho. Aí quando ela não entendeu, né? Obedeceu. Quando eu fui pegar a maleta, né, pesadíssima para ela a maleta. E aí ele disse assim, olha filha, essa sua pergunta, você não tem capacidade para entender a resposta, assim como você não tem capacidade para levantar essa maleta. Um dia você vai ter força para levantar a maleta, assim como um dia você vai ter maturidade para entender uma resposta para essa pergunta, né? Hoje a gente vê na internet, na televisão, todo mundo mandando você falar muito da questão sexual para o filho, já desde pequeno, não sei o quê. Eu não estou aqui para fazer um dogma e dizer como é que é a idade, só pegue o princípio, né? Que há coisas para as quais a criança não está preparada, que ela tem que esperar crescer mais para poder levantar a maleta. Então, assim como o pai da Corrie explicou para ela. E trazendo aqui para nós, né? A ovelha, muitas vezes, ela não está preparada para enfrentar os desafios, para o que vem pela frente, ela precisa de um pastor com o bordão e o cajado dando a direção. Por isso que Provérbios fala de não deixar a criança entregue a si mesma, porque ela não tem a capacidade. Hoje nós vivemos uma época onde está super exagerado essa questão da autonomia da criança, muitas vezes. Não, por que seu filho não faz isso? Não, porque hoje ele não está afim. Não está afim, então vamos respeitar o lugar de fala dele. Então, não é esse o caminho, né? Porque ele não vai ter a maturidade. E às vezes você vai dizer, você tem que ir, aí não entendo por quê, mas o papai entende. Um dia você vai compreender. Então, é porque você tem que ir. Neste momento, a resposta é tem que ir. Igual não vou pegar o Petros, querer botar o dedo na tomada e dizer para o Petros, filho, aqui tem uma corrente alternada. E essa corrente alternada, quando você pega, ela vai para o chão, vai doer. Porque não, é só não pegue. E se precisar, tetezinho aqui na mãozinha dele para ele associar que aquilo ali dói. E são coisas assim que a gente vai... O bom pastor, fazendo aquela ele vai preparando a sua ovelha à medida que ela vai entendendo, né? Então vamos em frente. Pode passar. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aí, se não for muito difícil, se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer. Tem umas que eu já combinei com o Júnior ali. Microfone. Rapaz, para que eu falei aqui? Só completando um pouquinho, eu achei tão interessante a parte do cajado e do cuidado da disciplina. Volta um aí, William, por favor. Volta um. Da disciplina, que quando você disciplina e quando você direciona, você demonstra que você ama. Só cuida e só faz esse tipo de coisa quem se importa. Quem não se importa, deixa você seguir do jeito que você quiser. Então, é uma lição muito grande para nós, né? Verdade. Quando você corrige o seu filho e você traz ele para você sempre fala isso, que a gente convive muito junto e eu vejo isso nos seus filhos, a gente vê que você tem que ser corrigido e venha cá. Se eu for disciplinada, agora me abrace, agora você está aqui do meu lado. Sim. Agora, sabe por que eu lhe corrigi? Porque eu lhe amo. E Deus nos corrige porque nos ama, né? Então, quando alguém se importa com você, ele lhe corrige. E isso aí traz para nós a questão da convivência cristã, né? Se a gente se importa com o nosso irmão, a gente vai até ele e não deixa ele cair no buraco. Eu sempre vejo esse texto dessa forma. Obrigado, Marcela. Um ponto muito importante, gente. Falando agora, eu falo de filhos, mas falar como ela lembrou aqui de relacionamento. Quantas vezes a gente precisa exortar um irmão e não faz porque quer evitar desgaste? Eu já fiz muito isso. Vi a situação assim, falei, rapaz, essa pessoa precisa de uma dica, né? Não é de levar um carão, não. Você, miserável pecador, não. Mas você chegar e dar uma palavra, e às vezes vai ser um confronto, né? E aí requer
amor. Porque, e aí, volto de novo para o filho, porque às vezes, irmãos, olha eu falando de filho de novo, às vezes a gente não disciplina um filho, não é por amor ao filho, é por amor a nós mesmos. Dizer, rapaz, eu vou sofrer tanto, dar palmada no meu Enzo, né? É um menino tão bom. E aí você deixa de fazer o bem, porque o líder, o pastor, ele faz o bem, ele faz algo pensando no alvo depois, no bem maior. Então, às vezes o trajeto aqui é ruim, mas ele está vendo lá na frente. Mas, às vezes, por falta desse amor, assim como a gente não fala com a pessoa que precisa ouvir, né, a gente também não disciplina um filho porque dói demais na gente. Né? Eu lembro uma vez, aqui, só para contextualizar, eu precisei... Meu filho, não lembro qual era a idade do Benjamin, né, mas já andava e tudo. E precisei dar uma orientaçãozinha nele. Aí minha mãe viu, né? O conselho, ó, não faça na frente da vovó e do vovô, tá? E aí minha mãe disse assim, né? Meu filho, bem séria. Ela aflita. Aí eu já parei, né? Porque respeitar ali a presença da minha mãe. Aí eu, meu filho, bater nesse menino é o mesmo que bater em Jesus. Eu, eita, nego, velho. Vai já sair voando aqui, o Benjamin. Aí eu, menos, mãe, né? Não. Calma, ele pegou pesado na analogia, né? O microfone pro Rodrigão ali, Benjamin, por favor. Sem sair voando, Benjamin. Bom dia, irmãos. Eu só estava pensando aqui, muitos pais falam assim, mas eu nunca precisei ser mais duro com meu filho, usei outras técnicas. E aí a gente estava lembrando aqui do Paul Tripp, naquele livro Desafio aos Pais, ele fala uma tríade lá que é muito boa. Ele fala que geralmente as técnicas são ou de medo, ou de vergonha, ou de recompensa. Olha que interessante. Então o medo é ameaça, né? Se você não fizer, vai. Então existe alguma punição e obedece só pelo medo. Vergonha. Mas se você não fizer, você não vai fazer isso. Mas fulano fez. Você vai ficar para trás, então faz pela vergonha. Sim. Ou pela recompensa. Só faz se tiver alguma coisa que ele vai ganhar. Então, muitos pais se gabam de, nunca precisei engrossar a voz com meu filho, mas usou técnicas que mexeu no coração da criança que tem influência pela vida toda ali, né? Muito bom. Preciso ler esse. Como é o nome desse livro, Rodrigo? Vou ler esse aí. Irmãos, olha, eu costumo dizer assim, eu não entro em... Às vezes, eu só falo disso, né, com quem procura, ou se tem um contexto assim. E não vou lá dar pitaco na criação do... Porque eu digo, casamento e criação de filhos tem que ter um contexto, uma abertura, uma coisa para você poder aconselhar e servir. Mas, assim, de uma maneira geral, eu não acredito em criação onde não há disciplina. Por quê? Porque, primeiro, que Deus falou que precisa. E Ele é o melhor, é o dono do manual, como o pastor gosta de dizer, né? E depois que não existe criança que não seja pecador, gente. Como nós, os pais, esse é o desafio, que o pai também é pecador e vai tratar como pecador. Mas Deus é que sabe o que precisa. E Ele deixa bem claro. Leia Hebreus 13. Isso aí como Deus nos disciplina. Ele não nos disciplina, nós levamos palmada de Deus aí, né, tratando o nosso coração. Então, Ele sabe o que precisa. E esse negócio de vergonha, não sei o quê, rapaz, eu vou perder o horário aqui. Esse negócio de vergonha e tudo mais, eu me lembrei de um casal que a gente conheceu em outra cidade. Eu digo logo que é outra cidade para ninguém. Que será, hein? Mas é outra cidade mesmo, não estou mentindo não. E o filho não obedecia. O filho tinha o quê? 5, 6 anos, eu acho. A pai já sabe quem é. Eu vou criar um nome fictício aqui, tá? Aí, quando a mãe queria dar uma ordem para o filho, vamos dizer que o nome do filho era... Vou pegar o Enzo de novo aqui, né? Enzo José. Aí a mãe dizia assim, por exemplo, Enzo, desce desse banco aí. Aí o Enzo, nem aí. Dá até da língua. Aí a mãe dizia, Enzo José 1, Enzo José 2. Ela dizia o nome e o sobrenome. Quando ele dizia o Enzo José 3, ele desceu. Pronto. Acabou a crise. Aquela bomba que explodiu voltou. E aí, olhando isso aí, né? Eu vendo assim, como a criança de 5, 6 anos manipula um pai adulto, uma mãe adulta. Então o menino só obedecia quando começava a contagem, meu amigo. Porque enquanto não tivesse contagem, a voz de comando do pai e da mãe era mesmo que nada. Mas se começasse a contagem, e ele ainda esperava ali o 3, o 2,5, né? O 2,5. É o nosso coração, gente. Aí como minha mãe dizia que é bem bater em Jesus, olha o Jesus aí.
Né? Não existe isso aí. Nosso filho é pecador. A gente sempre acha que o nosso filho é mais maravilhoso que o dos outros. Já percebeu isso aí? Meu filho é fantástico. O do fulano é. Mas o meu é maravilhoso. Né? E é só ilusão, pecadorzinho que precisa de Cristo. Vamos em frente. E aí, irmãos, agora a gente caminha para o final. Versos 5 e 6. Aqui você pode fazer parte de dois grupos. Ou do grupo que acha que o verso 5 e 6, o 5, ou do grupo que acha que o verso 5 continua a metáfora pastor-ovelha, ou dos que acham que o verso 5 mudou para metáfora anfitrião-hóspede. Tá? Leia o 5 aí, ó. Prepara, ele estava falando de ovelha, não sei, aí começa. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Pense aí 5 segundos. Se você acha que é ainda ovelha e pastor, e depois vamos pegar o gabarito ali com o pastor Joveci. Ou se você acha que como é que eu falei? Anfitrião e hóspede. Pensaram? Ninguém pode ficar em cima do muro, tá? Levanta o braço direito quem acha que é ovelha e pastor ainda. Ninguém. Acorda aí, macho. Presta. Peguei o Thiago dormindo ali, ó. Não vamos fazer, eu fiz isso só para ver quem estava dormindo, tá, gente? É o seguinte, Thiago, ó. No verso 5, o salmista, ele parece mudar de analogia, ó. Ele estava falando de ovelha, ainda que eu ande pelo vale, não sei o quê. Tudo você vê claramente que é ovelha e pastor. Aí no 5 ele diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A pergunta é: você é do time ovelha, que acha que ele ainda está falando de ovelha e pastor, ou você é do time anfitrião, que acha que agora ele mudou para um anfitrião que recebe um hóspede com toda a honra, ou um rei, né, que recebe ali um súdito com toda a honra. Quem acha que é ovelha e pastor? Levanta o braço direito. O Lauro está sozinho aqui, ó, herege aqui, ó. Lise, rapaz, pouca gente. Edilene. Quem acha que mudou a figura de linguagem? Agora é um hóspede e anfitrião. Tem gente que não acha nada aqui, meu povo. Não tem nem para eu dizer que o outro ganhou, mas o outro também subiu um pouco a mão, gente. Então, quem não acha nada aí? Eu acho que mudou, tá, gente? Eu acho que mudou, mas o autor do nosso manual não acha, tá? Aí eu acredito que aqui nós podemos discordar graciosamente, tá? Porque aqui não é uma das pedras fundamentais da teologia, tá? Jesus é Salvador, Ele é o bom pastor, tá? É que eu, particularmente, eu não consigo enxergar essa linguagem aqui para ovelha e pastor. Eu acho que dá meio que uma forçada. Por exemplo, quando diz aqui, ó, unge a minha cabeça com óleo, ao cara do manual, ele passa óleo nas feridas da ovelha. Será? Eu acho estranho, né? Mas seja qual for o caminho que você vai interpretar essa parte aqui, a aplicação, continua a mesma ideia de honra, de cuidado, de provisão. Porque há nessa passagem banquete, há nessa passagem a unção, que está sempre associado à bênção, tá? Bênção, né? No caso aqui ele associou com feridas, né? Ou passar o óleo nas feridas da ovelha também. Não vamos brigar por isso, tá, gente? E também, importante, esse cálice que transborda, né? Uma ideia de abundância. Eu aplico para a minha vida em alguns aspectos assim, irmãos. Como eu disse lá no começo. Há muito poder de Deus à nossa disposição. Ele quer fazer nosso cálice transbordar. Transbordar. A gente aqui fica com mesquinharia, com dinheiro, por exemplo, né? Quer contribuir, fica com medo das nossas contas. Ou a gente fica com mesquinharia no relacionamento com irmãos, estou magoado com o Caio. Porque ele olhou, não sei o quê. Porque ele me tratou mal. Vou chamar todo mundo, não vou chamar ele não. Essas pobrezas, assim, essas mediocridades que a gente carrega com esse nosso coração velho pecador. Viu que o fulano não fala mais comigo? Rapaz, uma vez eu esqueci de cumprimentar uma pessoa, vi a pessoa ficou meio torta para o meu lado. Eu fui logo dar um abraço para... Sem querer. Te amo. É da nossa natureza, gente. A gente gosta de chegar e ser bem honrado, né? Como é que eu vou entrar ali, o Petrônio, entrei e ninguém festejou comigo? Eu não estou dizendo que a gente vai ser frio com a pessoa, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu estou dizendo que a gente, em Cristo, é um conselho que eu recebi lá no começo da minha caminhada, dê o primeiro passo.
Se eu percebo que alguém passou por mim e não falou, tranquilo, eu vou lá, ei, vem cá, que passou por mim e não me falou, me dá um abraço aqui, Deus te abençoe, está tudo bem. E se houver alguma coisinha ali, já trata, né? Porque o inimigo quer esses probleminha na igreja, gente, para trazer divisão. Porque ninguém te cumprimentou, porque não sei o quê, porque é só carne isso aí, tá? Não sei nem porque que eu falei isso aqui, qual foi o do cálice, né? Do cálice que transborda, tá? Vamos seguir aqui no nosso texto. Caminhando aqui para o final. Onde é que está ali? Em meio às provações da vida, buscamos refúgio e descanso. Mas será que precisamos de algo além da certeza de que Deus, como um pastor cuidadoso, conhece cada uma de suas ovelhas? Ele nos conhece profundamente, desde nossos medos até nossas alegrias, e nos protege com amor e sabedoria. Saber que Ele cuida de cada ferida física ou emocional nos traz paz e segurança. É como se um bálsamo divino acalmasse nossas almas e nos desse a força para seguir em frente. O Salmo culmina com a reafirmação da ideia inicial. Isso aqui eu achei legal, esse parágrafo aqui, gente. Pode passar aí, por favor. O Salmo culmina ali, ó. O Salmo culmina com a reafirmação da ideia inicial. Eu não tinha percebido, mas com o que ele escreveu aqui, eu voltava para o Salmo e realmente parece que há assim, um loop, assim, né? Você volta para o começo, para o Senhor que é teu pastor. Quando ele fala lá no final da eternidade, né? Habitarei na casa do Senhor. Então, o Salmo realmente, ele parece transmitir assim, uma jornada, né? Uma jornada, você começa o seu relacionamento com o Senhor, né? Ele te alcança, porque você estava morto em delitos e pecados, e aí Ele te sustenta com o pão do céu, o maná que cai do céu, Cristo. Ele te sacia, Ele te protege e te disciplina, te corrige, né? Ele te conduz nos caminhos difíceis da vida, e no final... Ele diz lá no verso 6, né? A bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei, e na outra versão, habitarei, né, a casa do Senhor enquanto eu viver. Então, há uma provisão no tempo presente da jornada da ovelha e há uma segurança na eternidade. Pode ser, irmãos, que na caminhada, às vezes o pasto verde vai ficar mais ali ralinho. Pode ser momento de tribulação. Deus trabalha na nossa vida nas tribulações. Pode ser que às vezes, né, você vai passar no vale da sombra da morte. Né, você vai passar aquilo ali representando as dificuldades da vida. Os dias maus, eles chegam. Mas, como eu ouvi uma irmã dizer, não lembro quem foi, acho que foi a Auribete, tinha dito assim, os dias bons, os dias maus, o Senhor está em todos eles. E essa é a nossa segurança. O bom pastor está com você, né, em todas as circunstâncias. Eu tinha separado aqui Romanos 14, 8. Né? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não importa o que vai acontecer como ovelha, ainda assim nós vamos poder dizer, nada nos faltará, de nada terei falta. Porque isso vai muito além de meras coisas terrenas. Vai muito além dessa vida aqui debaixo do sol. Você pode perder familiares, você pode passar por uma série de coisas. Mas você vai poder abrir o Salmo 23 e continuar dizendo. Davi perdeu família. Né? Davi passou por altas traições. Um filho querer matar um pai, eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa. Mesmo assim, ele pode escrever, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só escreve isso, irmãos, quem tem maturidade espiritual. Quem não tem maturidade, vira um menino chorão, que birrento e que não, que Deus é esse? Que Deus é esse, né? A gente viu uma história uma vez aqui do missionário, né, que morreu a mulher e tal, e que Deus é esse, né? Como assim? E abandonou e tudo. Longe de querer aqui crucificar, Deus trata com ele do jeito de Deus. Mas eu digo assim, a lição, olha, a gente não pode, irmãos, ser guiado pelas circunstâncias. Aquele cântico, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Conclusão. Olha o que Spurgeon escreveu aí, que legal. Se o Senhor é meu pastor, há mais uma coisa que deve ser verdade sobre mim. A saber que devo reconhecer seus direitos sobre mim. E que sou propriedade dele. Lembra que eu falei? Ele é nosso dono. O pastor do Oriente geralmente é o dono das suas ovelhas.
Ele pode fazer o que quiser com elas e ninguém pode questionar o direito dele de fazê-lo. E um cristão verdadeiro sente que Cristo tem direito absoluto sobre ele. Se viver ou morrer, entristecer-se ou alegrar-se, não deve ser uma questão de escolha para um cristão. Ele deve sentir que a vontade de seu mestre, isso aqui eu achei fantástico, a vontade de seu mestre também é sua vontade. Se o meu mestre quer que eu passe por isso, então eu quero passar por isso. Como o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele fala sobre afastar dele o cálice, apontando ali para a sua crucificação, mas talvez mais ainda para ele ter que carregar o pecado. Pense que Cristo nunca pecou. E ali em um momento ele precisou carregar o nosso pecado, ter um distanciamento do Pai que ele nunca teve. Penso eu, por isso ele proferiu aquelas frases, né? Deus meu, por que me desamparaste? A sensação de abandono que ele experimentou ali, no momento em que levava o meu pecado, não o dele. Mas ainda assim Jesus disse o quê? Não seja feita a minha vontade, né? Mas a do Pai. Então a gente pode dizer, eu não quero passar por isso, mas a maturidade em Cristo vai nos fazer dizer que seja feita a tua vontade. Então, se sou uma ovelha e o Senhor é o meu, pode passar aí, pastor, passa aí, por favor. Não, tá não, ali. Ué, tá? Não. Vai para frente de novo aí. Acho que eu meti um slide aí. Não, tá certo isso aí, gente. Ah, vai aparecer lá em cima, ó. Vai para frente. É porque aqui, ó. Então, se sou uma ovelha e o Senhor é o meu, cadê o resto? Tá bom, foi mal. Estou voando aqui. Tem 50 olhando e só eu que estou dizendo que estou vendo certo, né? Perdão. Terei algo da disposição, vou aqui na minha cola aqui que é mais fácil. Algo da disposição de uma ovelha. Perceberei que seu espírito trabalhou em mim, pelo menos algum aspecto. Aí esse finalzinho aqui, porque nem está aqui, que não é o contexto. Conheço alguns cristãos que se parecem mais com lobos do que com ovelhas, mas não é o nosso caso aqui do texto, tá? 2 aplicações que ele coloca aí. Pode passar, por favor, meu irmão. A primeira, devo lembrar que não sou o meu próprio pastor. Irmãos, a caminhada cristã, ela envolve um aspecto de humildade muito necessário. Por isso que o arrogante, ele não anda com Cristo. A pessoa que se acha muita coisa, ou que ele não vai conseguir andar com Cristo. Porque andar com Cristo vai precisar que a ovelha diga assim, eu não sei o caminho, eu preciso que meu pastor me mostre. Eu dependo do meu pastor. Não dá para eu fazer sozinho. Tá? E não é vitimismo, não é baixa autoestima. Não. É você reconhecer que você é só uma ovelha. E ele é o pastor. Ele vê muito mais do que nós podemos ver, do que nós podemos compreender. Assim como a ovelha não deve se guiar, mas que devo olhar para o meu grande pastor, procurar indicações da sua vontade e receber essas indicações, seja de sua palavra, seja de seus tratos comigo, seja das operações do seu gracioso Espírito. E a segunda aplicação, não temos aqui eu quero fazer uma ressalva aqui, discordar em parte nessa parte. Olha aí comigo. Ó. Não temos nada a ver com o futuro, exceto seguir o caminho da confiança humilde no Senhor e na obediência à sua palavra. Não tenho o direito de sentar e fazer um plano de tudo que pretendo fazer na próxima semana ou no próximo mês, e assim por diante durante toda a minha vida. Não tenho o direito de antecipar meus problemas ou começar a calcular minhas necessidades futuras. Estou obrigado a viver na simples dependência de Deus. Eu entendo que o autor está querendo dizer aqui que, assim, eu vou depender do Senhor, não vou depender dos meus cálculos. Mas ficou um tom forte, parecendo assim, eu não tenho direito de calcular nada, de planejar nada. Eu até li isso aqui, eu escrevi assim, então vou me deitar em berço esplêndido, do nosso hino nacional, né? Deitado aqui, também essa parte do hino lasca a gente, né? Deitar em berço esplêndido, né? Mas vamos buscar algo mais equilibrado e vamos conceder graça aqui ao nosso autor do manual, que nos traz tanta lição boa. Mas eu me lembrei que Jesus falou que quando a gente fosse, aquela história de calcular a torre, né? Você antes de construir uma torre, né? Calcular se ia ter, se ia ter como chegar ao final da obra, né? Então, vamos pegar lá como o Tiago diz e falar assim, se o Senhor permitir, mas o cristão, irmãos, ele deve se planejar. Isso tem a ver com prudência e sabedoria cristã. Ele deve planejar seu orçamento, como ele vai gastar. Ele não pode tentar a Deus dessa forma. Não vou planejar nada, né? Que o Senhor é meu pastor. Né?
Eu lembro uma vez, não é o assunto aqui, mas num debate muito caloroso, ferrenho que eu vi sobre armas, né? E um não armamentista ele dizia assim: tu é crente, para que tu quer uma arma? O Senhor vai te proteger. E o cara respondeu assim: você também é crente, não tranque mais sua casa e deixe seu carro aberto, porque o Senhor também vai proteger tua casa e o teu carro. E aí a ideia é que a proteção do Senhor, irmãos, não implica em passividade. A proteção e o cuidado de Deus não implica em negligência e displicência. Né? Nós devemos sim planejar. O Senhor é nosso pastor? É. Ele nos conduz? Nos conduz. Mas muitas vezes essa condução é ao nos dar sabedoria em organizar a nossa vida, dentro desses princípios bíblicos. Quando você organiza o seu orçamento, ou quando você organiza seu plano profissional de carreira e tudo, enquanto você organiza, é porque ele está sendo seu bom pastor. Está te capacitando, te dando inteligência, te dando sabedoria, tá? Então vamos jogar um azeite nesse trecho aqui para ficar uma coisa mais, eu acho, mais equilibrado biblicamente, no sentido de que o Senhor é meu pastor e o Senhor me orienta a agir com prudência e sabedoria. Não sei se alguém vai lembrar, tem um vídeo famoso na internet de uma ovelha, eu acho que é a ovelha que sai, a ovelha pulando, né? Eu não sei. E ela cai num buraco, né? Tchum! Aí o pastorzinho corre lá, tira a ovelha, com o maior esforço, puxa pelas patas traseiras assim, não sei se alguém já viu esse vídeo. Quando ele tira, o que é que a ovelha faz? Ela corre assim, volta no buraco lá na frente, tchum! Cai de novo, né? Então essa ovelha aí tá... O Senhor é meu pastor, não vou olhar buraco nenhum, né? Que o Senhor é meu pastor, eu vou cair 10 vezes. Não é a ideia, né? O Senhor te tirou do buraco, aprende a lição do buraco e age com sabedoria para não cair no buraco. Mas se cair, o Senhor é o teu pastor. Último slide. Acho que estou dentro aqui. O Salmo 23, eu botei ele a jornada do rebanho ou a jornada do cristão. Ele começa com relacionamento. No verso 1, né? O Senhor é o meu pastor. Estou na tua frente, olha aqui. Ele vai para o ponto 2 da provisão, né? Pastos verdes, águas puras, né? A boa doutrina, o ensino que conduz à vida eterna. Também envolve a proteção, a tua vara e o teu cajado me protegem. E a orientação, não coloquei ali porque não tinha mais espaço para ponto, tá? E a orientação, né, do Deus que guia pelas veredas da justiça, tá? E esse ciclo, né, ele encerra, ou ele começa, na eternidade, né? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, isso é pura graça de Deus na nossa vida. A gente poder abrir a boca e dizer que o Senhor é nosso pastor, quando você vai para eu chamo de um espelho espiritual na sua casa e vê quem você é, assim, o seu pecado, as coisas que você já teve capacidade de pensar que ofende a Deus, ou de fazer, é muita graça. Então eu queria encerrar com uma canção, quebrar um pouquinho o protocolo. Vamos cantar um louvor juntos, irmãos, declarando que Ele é o nosso pastor. Ô Benjamin, senta com o microfone aqui perto de mim só para pegar o violão. Vamos ficar de pé, vamos louvar e vamos encerrar. Nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu
Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, porque o Senhor nos conduz nessa jornada debaixo do sol, nos conduz com amor, com proteção, com provisão, com graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, porque o Senhor nos ama e nos protege. Te louvamos por todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.